5 das objeções mais ouvidas na hora que você vai vender o seu serviço ou o seu produto. Seja lá qual for a sua profissão, se você vende o seu produto ou o seu serviço, você já ouviu isso com certeza absoluta. Meu nome é Natan Pradella, eu sou especialista em vendas e empresário. Vamos lá. Primeira objeção, né? Vou pensar. Já ouviu falar isso aí? Você está no seu cliente, você quer vender o seu produto ou seu serviço para ele, ele fala, vou pensar. Eu preciso pensar um pouquinho, eu preciso avaliar isso aqui tudo. E quase sempre, logo depois do vou pensar, ele fala assim, vou pensar e te ligo, né? Isso é uma objeção que você precisa aprender a contorná-la. Não quer dizer que você vai fechar a venda de uma hora para outra, mas você precisa identificar o porquê que esse cliente vai pensar, o que está na cabeça dele, para que você consiga responder as perguntas dele, mesmo que ele não faça para você as perguntas. Né? Então é legal que a gente fala assim, quando o cliente fala para você, vou pensar, vou avaliar, vou estudar e tal, o que você faz? Primeira questão, tá? A técnica ela se consiste em 2 perguntas e depois tem algumas ações que você precisa fazer para que você não perca essa venda, tá? Primeira coisa, você pergunta para o seu cliente, você vai pensar, ô São Antônio, o senhor vai pensar, eu acho que o senhor tem que pensar mesmo, só para eu entender, o que você gostaria que esse produto fizesse na sua vida? Ou então, o que você gostaria que esse serviço fizesse na sua vida? Na sua vida, você pode montar essa pergunta de acordo com o seu negócio, né? Por exemplo, quando eu vou vender massa de pizza, eu pergunto para o meu cliente, ô Ronaldo, qual o resultado, o que você gostaria que a gente fizesse dentro do seu mercado com esse produto? Tá? O que você espera que esse produto faça lá dentro? Qual que é o resultado que você espera? Eu pergunto para ele isso, tá? Eu falo assim, tudo bem, pensa direitinho, aí eu tenho a técnica que eu falo para você aqui, que é de marcar a próxima reunião, mas antes de sair da frente dele, eu sempre pergunto para ele, ô Ronaldo, o que você espera, tá, que esse produto, que esse serviço faça aqui no seu supermercado? Qual que é o resultado? O que você está precisando? Eu pergunto para ele isso. Porque deste modo, aquilo que está na cabeça dele, que ele está pensando se vale a pena ou não, tá? Eu já consigo responder, já vou respondendo algumas objeções. Ao passo que, se eu não respondo, em geral eu vou embora, espero ele me ligar, ele não me liga, e aí eu tenho que ficar atrás, e cada vez que eu volto eu tenho que esquentar novamente o relacionamento. Então eu falo que se você está lá, o seu cliente já te deu a oportunidade de explicar o seu produto ou seu serviço, não perca esse calor. Então, você precisa responder o máximo de objeções, desde que ele vá te dando informações para que você responda. A segunda pergunta importantíssima para você fazer, fala assim, ô Ronaldo, só para eu entender o que passa na sua cabeça, para ver se eu posso ajudar um pouco mais, você vai pensar, enquanto o senhor está pensando aí, quais são os seus principais receios? Pergunta para essa pessoa. Às vezes ele pode não te falar alguma coisa que está na cabeça dele. Não tem problema, faz parte. Pelo menos algumas outras coisas ele vai te falar. E você tem a oportunidade de responder aquilo ali na hora, sem que você fique pensando, o que ele achou do meu produto? Será que ele gostou? Será que ele não gostou? Você já tem a oportunidade de resolver isso agora, né? Você tem uma terceira pergunta para fazer. Seu Antônio, de 0 a 5, qual que é a possibilidade de a gente trabalhar junto? Certo? Por exemplo, porque isso aí vai trazer para ele um contexto geral. O que ele não te respondeu na primeira e na segunda perguntas, ele vai talvez te dar uma pista agora. Ele vai te falar o seguinte, rapaz, eu tenho que avaliar um monte de coisa, eu acho que nota 3, por exemplo, tá? Então você tem que perguntar para você entender o que está acontecendo. Se ele te der uma nota 2 ou 3, meu amigo, esse negócio não tá bom para você. Então você tem que entender o que houve, tá? Claro que algumas vezes o cliente fica cansado. E aí, quando você percebe, tá? Que você já entregou, já respondeu muitas objeções, mas o cliente ainda não se decidiu e você não sabe o que fazer agora para convencê-lo, isso faz parte. Até porque, olha só, na nossa mente, tá? Existe um cérebro. E aquilo que alguém te explica, né? Você precisa processar essa informação. Então o que acontece? Eu te dou uma ideia, eu te ensino alguma coisa aqui agora. Igual, por exemplo, a parte de assumir o risco da operação. Para alguns profissionais de algumas áreas, isso parece completamente fora
fora de lógica. Mas aí a pessoa vai para casa, ela dorme, ela pensa e vai criando ligações neurais no seu cérebro para que você assimile melhor a ideia. Então não tem importância você responder, você não conseguir fechar a venda na hora. Até porque uma boa venda quase sempre é construída com um relacionamento de longo prazo, beleza? Mas beleza, você já fez as 3 perguntas. E agora, Natan? O que eu faço, tá? Então você fez as 3 perguntas, procurou responder essas objeções, procurou tirar as dúvidas do seu cliente. E agora, o que eu faço? Marque o próximo compromisso. Marcar o próximo compromisso é essencial. Não existe vendas grandes negociações no supetão. Conheci o cara hoje e vendi hoje. Não existe isso. Vamos pensar aí, existe uma exceção, quem sabe? Nem me passa pela cabeça agora. Mas, em regra, não existe isso. Então, em 99% das vezes que você for atender um cliente, você não vai fazer uma grande venda de uma hora para outra. Porque o cliente, para comprar muito de você, ele precisa criar confiança. E uma das formas de criar confiança é ter contato contínuo, entendeu? Existe um livro chamado Manual de Persuasão do FBI, que lá, se eu não me engano, é o Bob Pfeiffer, enfim, é o autor desse livro. Lá ele conta que para identificar criminosos, para descobrir alguns crimes, ele verificava por onde os criminosos passavam, né? E ele morava nessa região por um tempo para investigar, e ele cruzava com esses suspeitos. Muitas vezes, por exemplo, o suspeito costumava ir ao supermercado vamos supor, tá? Às 18 horas. Então, esse investigador, ele costumava ir ao supermercado às 18 horas também. Sem fazer nada, sem investigar nada, só para que aquele suspeito se familiarizasse com o rosto dele. Olha que fantástico, olha que sacada. Então, o seu cliente precisa familiarizar com você. Quando você conhece seu cliente pela primeira vez, ou quando você vai apresentar um produto pela primeira vez, em tese, você é uma espécie de ameaça. Por quê? É você querendo vender para ele algo que, em tese, ele não quer comprar. Vamos combinar uma coisa? Você não gosta de vendedor no seu pé, né? Você não gosta que as pessoas ficam te ligando, te vendendo alguma coisa. Mesmo que aquilo seja muito bom para você. Então é a mesma coisa com o seu cliente. Seja você um profissional liberal, como eu falei, um advogado, um contador, seja lá qual for a sua profissão, ou um vendedor, ou um empresário mesmo, como eu, o seu cliente ele precisa se acostumar com a sua presença, se acostumar com você, para que você deixe de ser uma ameaça. Lembrando, tá, que as nossas decisões, elas acontecem primeiro no nosso inconsciente, para depois vir para o nosso consciente. Então, por mais que aquele cliente saiba que você não é uma ameaça, o cérebro dele entende no primeiro momento que ele precisa entender quem é você para depois te dar abertura. E como é que você faz para quebrar essa barreira? Você responde às objeções e marca um próximo compromisso. Já falei um monte de coisa, mas agora eu quero te falar como que você faz para marcar um próximo compromisso. Nunca deixe de marcar um próximo compromisso. Mas como que você marca? Em geral, o que os vendedores, o que as pessoas fazem, tá? Elas fazem o seguinte: tudo bem, seu Ronaldo, o senhor pensa, aí eu posso vir aqui na semana que vem? Isso é quando o cara é bom, tá? Quando você pergunta, eu posso vir aqui na semana que vem? Qual que normalmente é a resposta? Vê se você concorda comigo, olha só. A resposta é, vou verificar na minha agenda e te falo. Perdeu o negócio, cara, não faz isso. Você não pode perguntar se eu posso na semana que vem. A ideia é diferente, olha só. Nossa, porque eu vou falando tanta coisa, vai vindo tanto conhecimento na cabeça. Existe um livro chamado Rápido e Devagar, 2 formas de pensar. Quando eu pergunto para esse meu cliente, eu posso ir? Eu estou exigindo que ele use o pensamento analítico dele para avaliar a possibilidade de eu estar lá. Isso aí envolve um monte de variáveis. Por exemplo, será que eu vou ter agenda? Será que eu vou ter tempo? Será que eu vou estar corrido? Será que eu vou estar aqui? Um monte de coisa. Mas você pode fazer essa pergunta ativando o pensamento rápido dele, que é o pensamento do seu inconsciente. O que você faz? Ô, seu Ronaldo, faz o seguinte, semana que vem no mesmo horário e dia eu estarei aqui e a gente conversa um pouquinho mais sobre isso. Combinado? Entendeu como é que é diferente isso? Quando você faz isso, você já pensou por ele. Ele só tem um trabalho para te falar, se está combinado ou não. Algumas pessoas me perguntam, Natan, mas ele tem que avaliar. Tudo bem, ele até tem que avaliar. Mas se no momento que ele pensou rapidamente, ele não avaliar, a reunião já está marcada. Ele só vai não marcar essa reunião com você só se realmente não tiver jeito.
Porque ele raramente vai usar primeiro o pensamento mais demorado. Em geral, a gente usa primeiro o pensamento mais rápido, depois que a gente passa as nossas decisões para o nosso pensamento consciente, para o nosso pensamento analítico. Deu para entender? Então, quando você for marcar o próximo compromisso, como é que você faz? Isso aí tem um módulo, na verdade tem alguns vídeos que eu falo sobre decida pelo seu cliente. Faça isso, decida pelo seu cliente, fala para ele, ô seu Ronaldo, então semana que vem no mesmo dia e horário eu venho e a gente conversa um pouquinho mais sobre isso. Eu venho para te trazer outras novidades, ainda traz uma gotinha de novidades para ele. Combinado? Aí ele vai falar assim, combinado. Depois que você sair, ele vai falar assim, poxa vida, eu tinha coisa para fazer, mas já que eu já marquei, vou atender esse fornecedor. Entendeu que interessante? Número 2, tá? Número 2 que eu falo é a segunda objeção, né? A segunda objeção, preciso conversar, preciso da autorização do meu chefe, da minha esposa, do meu sócio. Você já ouviu isso? Você está apresentando um produto ou um serviço, seja quando o cliente foi até você ou quando você foi até o cliente. E aí o cliente falou assim, olha só, gostei do seu produto, mas eu preciso conversar com a minha esposa antes. E aí? O que você faz agora? Quase sempre, tá? Os vendedores, os mais insistentes, eles falam o seguinte, não, mas ela vai gostar, o senhor pode levar, qualquer coisa o senhor vem em troca. Quase sempre faz isso. E o que ele faz na hora? Na hora ele ativa o pensamento rápido. Então ele fala assim, essa vendedora só quer me vender. Não, eu vou pensar, vou conversar com a minha esposa, depois eu decido. E é por isso que dessa maneira não funciona. O que eu tenho que fazer então quando o meu cliente fala que precisa da autorização de alguém ou precisa conversar com alguém primeiro para depois comprar de mim, tá? Vamos lá. Primeiro ponto. Pergunta para esse seu cliente. Vamos supor, senhorita Ana, de 0 a 5, quanto esse produto atende às suas necessidades? Você pode contextualizar isso, tá, pessoal? Isso aqui é uma pergunta seca. O que você faz no seu negócio, tá? Por exemplo, eu, no meu negócio, o que eu faria? Eu falasse, senhorita Ana, só para eu entender direitinho se esse meu produto atende às suas necessidades, de 0 a 5, quanto que ele atende às suas necessidades, na sua opinião? Entendeu? Então, se fosse só na sua opinião, quer dizer, se só a sua opinião contasse, quanto que na sua opinião ele atende às suas necessidades? Pergunta para o seu cliente. Você pode contextualizar, você pode fazer alguma coisa mais bonitinha, enfim, cada um escolhe como é que faz, em cada situação é uma. Fato é que essa pergunta precisa ser feita. E eu falei de 0 a 5. Lembrando que uma nota aceitável é 4 e uma nota boa é 5, tá? 3 não é uma nota boa, 3 é uma nota ruim. Quase sempre o 3 não vai te levar a lugar nenhum. Por exemplo, tá? Deixa eu contar um exemplo para você. Se você costuma viajar, entre em algum site de viagem e procura os hotéis de nota 7 e verifica os comentários desses hotéis nota 7. As notas são péssimas. Quer dizer, os comentários são ruins. Eles falam, cara, o café da manhã não foi legal. Enfim, eles contam um monte de coisa ruim. Quer dizer, para reservar um hotel, se você quer um hotel bom, você tem que procurar de nota 8 para cima. Senão a nota não é boa. É a mesma coisa na hora de você identificar se seu cliente vai comprar de você ou não. Se ele falar que é nota 3, quer dizer que ele não vai comprar. E você precisa entender o que aconteceu, o que levou ele a te dar a nota 3, beleza? Mas pensando nessa objeção, preciso falar com meu sócio, com a minha esposa, ou com meu marido, ou com o meu chefe. Então você pergunta para a pessoa, senhora Ana, só para eu entender, se dependesse só de você essa decisão, de 0 a 5, quanto que meu produto atende à sua necessidade? Pergunta para essa pessoa, tá? Vamos lá. Segunda pergunta, tá? Que é muito importante. Se ela der uma nota 5, você fala assim, senhora Ana, e só para eu te surpreender, o que eu poderia fazer para esse produto ser nota 7? Entendeu? Porque você quer surpreender ela. E quando você pergunta isso, ela vai sorrir. O seu cliente vai sorrir. Agora, se ela deu uma nota 3, por exemplo, você pergunta para ela, senhora Ana, o que eu preciso fazer para que esse produto seja nota 5? Se ela der uma nota 4, você pergunta para ela, Ana, o que eu preciso fazer para esse produto ser nota 5? Pergunta, tá? Porque aí ela vai te falar um pouquinho mais. Você pode contextualizar isso também, falar assim, senhora Ana, só para eu entender, porque o objetivo do meu serviço, do meu produto, é te surpreender. Então, para mim, se a nota fosse 5, eu ficaria feliz, mas eu gostaria de te entregar mais. Como você me deu uma nota 4, só para eu saber o que eu poderia fazer para que esse produto fosse nota 5. Contextualiza, cria
conexão com o seu cliente, conversa um pouquinho com ele. Mas lembrando que a pergunta é para que ele responda, não para que você responda, porque você precisa colher as informações. Vale muito a pena trazer uma ressalva aqui, que é o seguinte: muita gente, quando está ouvindo o cliente falar, fica ouvindo para responder. E a ideia não é essa. Você tem que ouvir para compreender. Não se preocupe em dar respostas muito rápidas, muito pelo contrário. Se preocupe em responder da maneira certa. Então, algumas vezes, você vai perguntar para o seu cliente e ele vai te dar alguma resposta que você ainda não pensou em como responder aquilo que ele falou. Não tem problema. Se você seguir os passos aqui, que tem mais passos, tá? Você vai entender que não tem problema, desde que a resposta que você entregue para ele seja uma resposta certa. Porque se você responder errado, você vai perder uma coisa chamada credibilidade. E uma vez que você não tem credibilidade nas palavras que fala, meu amigo, não adianta, beleza? Não adianta, porque o seu cliente sempre vai filtrar tudo que você fala, tá bom? Vamos lá. Terceiro passo para esses casos, tá? Ela respondeu, você conversou um pouquinho, você fala assim: senhora Ana, última perguntinha, só para eu sair daqui ainda melhor do que entrei. A senhora vai me ajudar muito fazendo isso. De 0 a 5, qual que é a possibilidade de fazermos negócio se isso dependesse só de você? Pergunta para ela, beleza? Que ela vai te falar: olha, eu tenho um fornecedor e eu tô assim, nota 3, mas eu vou pensar. Aí, meu amigo, você se preocupe, tá? Mas também não tem problema se ela der uma nota 3, beleza? O que você vai fazer então após tudo isso? Você fez essas 3 perguntas e você não fechou. O que você faz? Marque o próximo compromisso. Na primeira objeção eu expliquei. Marque o próximo compromisso. Daquele jeitinho que eu expliquei na primeira objeção. Não deixe de marcar o próximo compromisso, tá? De jeito nenhum. Grandes negociações são realizadas com relacionamentos de longo prazo. Outra coisa, em relacionamentos de longo prazo, geram-se muitos negócios, porque a relação de confiança, ela faz com que o seu cliente te ofereça oportunidades. Então, nunca deixe de ter contato com o seu cliente, seja qual for o ramo de atuação. Nem que seja um contato mensal, um contato quinzenal, mas tenha contato com o seu cliente, beleza? Vamos lá, a terceira objeção que é muito ouvida, quer dizer, muito ouvida não, mas essa objeção é muito sentida e você vai perceber aqui enquanto eu estiver te falando. Qual que é essa objeção? A objeção de: será que isso funciona para mim? Vamos lá, cá para nós. Você não acha que a sua vida é diferente? Tem coisa que você fala, que você faz, que você acha que é só você que faz no mundo? Tem coisa que eu faço que eu acho que só eu que faço no mundo. Eu vou até dizer que isso aí é um pouquinho de egocentrismo, mas tá tudo certo, todo mundo tem um pouquinho mesmo e não tem nenhum problema nisso. Só quero te dizer que assim como você se sente algumas vezes, o seu cliente também se sente. Às vezes ele está ouvindo a sua apresentação do produto ou do seu serviço, ele achou muito legal, mas ele tem uma dúvida interna falando o seguinte: cara, será que isso funciona mesmo para mim? Porque aquele caso que ele me contou é diferente. Tem gente que tem a síndrome do diferente. Tudo para ele é diferente. Você fala para a pessoa: olha, cara, você tem que fazer isso e isso na sua vida. Aí a pessoa fala para você: não, mas no meu caso é diferente. No seu caso é diferente. Tudo é diferente. Isso normalmente é uma espécie de desculpa. Mas não vamos entrar no mérito de desculpa agora, porque isso aí é uma discussão grande que a gente tem para falar. Eu quero dizer para você que isso é uma objeção real e o seu cliente nem sempre vai te falar isso. Se ele te falar, ótimo, mas e se ele não te falar? O que você faz? E mesmo quando ele te fala, como é que você colhe a informação e responde todas as dúvidas dele? Vamos lá, vamos à técnica. Sempre a técnica é a forma de fazer perguntas certas. Então vamos lá. Pergunta para esse cliente, mesmo que ele não tenha te falado nada, se você viu que ele ainda não está convencido de comprar o seu produto, pergunta para ele o seguinte: ô senhorita Maria, esse produto serve para você? Pergunta para ela, esse produto se encaixa na sua vida? Pergunta para essa pessoa. E essa pessoa vai falar assim: nossa, esse produto se encaixa perfeitamente. Legal, então essa pessoa está convencida. Mas e se ela falar assim: não, encaixa? E aí, o que você faz? Beleza? Então vamos lá. Dentro dessa pergunta, você tem que entender o seguinte: ô, senhora Maria, por que não se encaixa? Deixa eu entender o que a senhora está sentindo. Quando você chega em alguém e fala assim: deixa eu entender o que você está sentindo, essa pessoa fica comovida com o seu gesto. Então vale muito a pena usar esses gatilhos. Isso é muito importante. Primeiro porque você quer ajudar de verdade o seu cliente. Então não desperdiça isso.
Pergunta para ela, só para eu entender, o que você está sentindo? Por que que a senhora acha que não serve? Beleza? Pergunta para ela, onde que não serve? Pergunta para ela o que ela está vendo que tem no seu produto ou no seu serviço que parece que não serve para ela. Aí você pode trazer outros casos de sucesso de pessoas mais parecidas. Por exemplo, às vezes você vai pegar um produto ou um serviço e aí o que acontece? Essa cliente fala assim, não, eu achei muito legal, eu achei fantástico, mas para mim, eu acho que não é o meu momento. E aí você vai verificar na sua memória se existe algum caso, tá, parecido, que parecia que não era o momento e conta para ela, conta rápido, tá? Não demora muito para contar histórias. Aí, por exemplo, você tem que trazer dados concretos. Então, pega dados concretos de um tipo de pessoa, de outro tipo de pessoa, até que essa pessoa, que você consiga responder todas as dúvidas dela, todos os receios que ela tem. Entendeu? Vamos lá. E a segunda pergunta que você precisa fazer nessa objeção é o quê? O que você gostaria que essa solução resolvesse primeiro? Porque às vezes você está entregando uma solução para essa pessoa, só que essa solução resolve primeiro alguns problemas para depois resolver outros. E essa pessoa quer que tal problema seja resolvido primeiro. E aí, o que você faz? O problema, a sua solução não tem que fazer milagre. O importante é o alinhamento de expectativa. Então, às vezes, por exemplo, tá? Você vai vender para o seu cliente uma solução e essa solução não resolve primeiro aquilo que ela quer. Porque para resolver aquilo tem que fazer uma outra coisa. E aí? Faça o alinhamento de expectativa. Porque um cliente insatisfeito no meio do processo te dá muito trabalho. Então você tem que saber fazer o alinhamento de expectativa para não desmotivar essa pessoa. Mas é muito importante fazer esse alinhamento de expectativa para que essa pessoa fale, ah, sim, agora eu entendi. Ele respondeu as minhas perguntas, ele me colocou no lugar certo e agora eu sei. Isso aqui realmente funciona para mim. Beleza? A quarta objeção, muito utilizada, muito ouvida, é a objeção do eu não tenho o quê? Dinheiro! Quantas vezes você não ouviu? Eu não tenho dinheiro, eu estou apertado, eu não estou podendo agora não é o momento, eu tenho que esperar receber meu 13º, ou então eu tenho que esperar o momento que eu vou ter dinheiro para fazer isso. Quantas vezes você já não ouviu esse tipo de objeção? Porque a objeção não tenho dinheiro, tá? Ela nem sempre você vai ouvir eu não tenho dinheiro, você vai ouvir outras variações que vão remeter à ideia de eu não tenho dinheiro, eu não tenho recurso, eu não tenho como fazer isso agora, eu estou apertado, agora não é o momento, eu preciso receber meu 13º, eu preciso receber minha gratificação, eu preciso vender alguma coisa para ter esse dinheiro. Você quase sempre vai ouvir esse tipo de coisa. E o grande detalhe é o seguinte, tá? Isso é uma objeção. Algumas vezes ela é real, outras vezes não. Vale lembrar que quase sempre as primeiras objeções não são verdades, tá? Mas e aí? E quando essa objeção for verdadeira? Isso é muito interessante perceber que é o seguinte, existe uma questão de prioridades. Então suponha que eu fale para você o seguinte, olha só, ir para a academia, a gente tem muitos benefícios. Então ir para a academia, vamos pensar junto comigo? Quais benefícios a gente tem em ir para a academia? Ir para a academia a gente tem, por exemplo, eu tenho saúde, longevidade, eu tenho força muscular, eu tenho beleza, eu tenho, vamos lá, cara, um monte de benefícios, nem sei mais aí, né? Uma alimentação de qualidade vai trazer para você mais disposição, tem um monte de benefício. E não ir para academia não te incomoda tanto. Aí um belo dia, essa pessoa você vai no médico e seu médico fala o seguinte, olha, você tem 30 dias de vida se você não começar a praticar atividade física diária hoje. Meu amiguinho aí, você começa a fazer, não é isso? Você tinha tempo? Muitas vezes não. Você tinha dinheiro? Muitas vezes também não. Mas agora entrou no seu radar alguma coisa mais importante do que aquilo que você já fazia. Então assim, ó, a pessoa não tem dinheiro, tudo bem, tá tudo certo. Mas pode ser que você coloque no radar dela alguma coisa mais importante do que aquilo que ela já gasta algum dinheiro. Por exemplo, eu tenho um carro e eu pago uma parcela desse carro. Aí você vai e me coloca uma oportunidade que se eu vender o carro eu posso entrar nessa oportunidade. Mas se você me perguntar se você tem dinheiro, eu ia falar não. Agora se você me faz
se você me mostra que aquilo ali é uma oportunidade melhor do que com o que eu já gasto dinheiro, aí eu já passo a substituir, eu passo a reconsiderar. Isso é similar à questão de tempo. A pessoa faz um monte de coisa no dia e ela não tem tempo. Cara, isso é real, ela não tem tempo, beleza. Mas aí um belo dia, o médico vai e te coloca uma atividade física diária, senão você vai morrer. Aí você vai verificar no seu dia um monte de coisa que você faz que você não precisaria estar fazendo. E você vai tirar algumas coisas que você faz para dar lugar a outras mais importantes. Então você não tinha tempo e agora continua não tendo. Acontece que algumas coisas que você fazia, você deixa de fazer. Assim que funciona. Então essa objeção do dinheiro, ela é assim que funciona. A mesma coisa é a objeção do tempo. Se você não conseguiu colocar na cabeça do seu cliente que aquilo é uma prioridade para ele, melhor do que as outras prioridades que ele já tem, então aí você não vai conseguir superar essa objeção. Mas é muito importante, para superar essa objeção, primeiro, entender o que se passa na cabeça do seu cliente. E como que a gente faz para entender isso que se passa na cabeça do cliente? É agora que eu vou te mostrar a técnica para isso, que também é baseada em perguntas. O que você pergunta para essa pessoa? Você fala assim: ô, senhor Carlos, tudo bem? É só para eu entender aqui, essa solução que eu te mostrei, o senhor não tem dinheiro para comprar aqui agora, mas se o senhor tivesse, ela resolve o seu problema? Ou ela atende às suas necessidades? Ela te gera o resultado que o senhor espera que tenha? Entendeu o que é interessante? Você tem que perguntar para ele. Porque na resposta dele, pode ser que um monte de coisa que ele fale você ainda não saiba. E mais uma vez eu falo, na hora que seu cliente estiver falando, ouça para compreender, não para responder. Porque senão ele vai perceber que você não está prestando atenção no que ele está falando. E vai ficar uma guerra de quem fala mais e quem se justifica mais. Beleza? Segunda pergunta, que é muito importante fazer, tá? Senhor Carlos, na sua opinião, essa solução pode trazer o retorno do seu investimento em quanto tempo? Pergunta o que ele está enxergando daquilo. Então, por exemplo, senhor Carlos, na sua opinião, essa solução ela pode te trazer o retorno do investimento em quanto tempo? Por exemplo, às vezes, a necessidade da pessoa é só uma tranquilidade mental. Então pergunta para essa pessoa: seu Carlos, você acha que essa solução pode te trazer uma tranquilidade mental que o senhor espera em quanto tempo? Pergunta: você sabe o tempo que sua solução vai demorar para alcançar aquilo, mas às vezes você não sabe se ele sabe. Então a questão é, olha, você está prometendo para ele um produto ou um serviço que resolve o problema dele em uma semana. Só que às vezes na cabeça dele, ele está achando que aquilo ali vai demorar um mês. Mesmo que você fale para ele que é uma semana. Olha o que acontece, você fala para ele assim: seu Antônio, meu produto resolve seu problema em uma semana. Aí na hora que você pergunta para ele, ele fala assim: não, eu não estou achando que isso aí vai me resolver em uma semana, eu acho que isso aqui vai demorar um mês para resolver o problema. E aí o que você tem que fazer? Adianta você falar de novo para ele: ô, seu Carlos, resolve uma semana? Não, isso ele já ouviu. Agora você tem que compreender o porquê que ele acha que isso vai demorar 30 dias. Mas com essa pergunta que eu te falei, você já consegue captar o que está se passando na cabeça dele. Ele não está seguro que seu produto ou serviço resolve o problema dele em uma semana. Compreendeu que legal a questão? Então sempre a técnica de perguntas vai te remetendo a questões que seu cliente vai te entregando, questões e mais questões, questões e mais questões, de modo que você sabe o que está passando na cabeça dele, se você fizer as perguntas certas. Entendeu? Aí você pergunta assim, por exemplo: ô, senhorita Maria, né? Se não fosse o preço, você fecharia comigo agora? Se a senhora não precisasse pagar esse produto agora, a senhora compraria esse produto? Cara, nessa pergunta tem gente que cria outras modalidades de negócio, para vocês verem o tanto que isso é interessante. Por exemplo, depilação a laser, tá? Eu não sei se vocês já viram. Eu faço depilação a laser, eu faço na barba, eu faço na axila. E aí, onde eu faço, eles trabalham com crédito recorrente no cartão de crédito, então não toma o limite. E quando você vai lá fechar, você paga isso aí em 15 vezes. Então a pessoa nem sente. Um produto que custa 2, 3 mil reais, por exemplo, uma área, você paga de um jeito que você nem sente. Então será mesmo que a questão é o preço? Às vezes, com essa pergunta, você desenvolve uma nova modalidade de negócio dentro do seu negócio. O que você faz? Você pode cobrar, você pode começar a oferecer o valor mais alto
E sempre fazer parcelamentos. Por exemplo, tá? Isso são ideias, viu? Não quer dizer que funciona no seu negócio, mas há grandes chances de funcionar. Então entende? Quando você pergunta, se não fosse o preço, nosso negócio estaria fechado? A pessoa vai te falar. Se ela fala que sim, significa que você vai ter que cuidar da questão de prioridade de valores. Beleza? Mas quer dizer que ela está gostando do produto ou do serviço. Mas muitas vezes a pessoa recebe a seguinte resposta: ah, não sei. Se você recebe um não sei, meu amigo, você está ali perdendo tempo. Quer dizer, não necessariamente, mas eu posso te dizer que esse cliente não está propenso a fechar com você. Beleza? E nessa parte do eu não tenho dinheiro, a gente tem o quarto passo, que isso aí é só para os caras que são monstros em vendas, são monstros em compreender o cliente. Se você for uma pessoa como essa, aí, meu amigo, você sabe o que vai acontecer com você? Você vai se tornar um milionário. Se você compreender isso, você vai se tornar um milionário. Presta atenção. Se você for um vendedor, você precisa ser um vendedor consultor. Se você for um empresário, você precisa ser um empresário consultor. Se você for um profissional liberal, você precisa ser um profissional liberal consultor. Só que um consultor, ele precisa entender das dores da pessoa para quem ele vai prestar consultoria. Beleza? Então, olha só. Qual que é o quarto passo? Demonstrar dados reais. O que é demonstrar dados reais? A gente fala que é o seguinte, você se torna um vendedor consultor. Então, para, por exemplo, vendas B2B. Você sabe o que é B2B? B2B é business to business. Significa empresas para empresas. Suponha que, tá? Eu vá vender massa de pizza para outras empresas. É isso que eu faço. Eu tenho uma indústria de produtos de massas e eu vendo massas para supermercados. Então, quando eu vou até o supermercado, eu vou lá me apresentar, eu vou lá apresentar meu produto, mas antes disso, eu compreendo a necessidade do meu cliente melhor do que ele mesmo. Então eu sei de dores que ele tem que nem ele sabe. E quando eu chego lá na hora, eu apresento para ele. Isso em dados. O que são dados reais? Cara, pega uma planilha, ou se você, por exemplo, é um dentista e trabalha com imagem, cara, tira foto dos seus clientes, pega datas dos seus clientes e mostra, olha, em tal data, usa o gatilho da especificidade, tá? Apresenta dados reais, de modo que seu cliente possa pegar aquele negócio, pode pegar aquele papel, pode ver aquele resultado, entendeu? Ele pode sentir aquilo ali. Então, você sendo um vendedor consultor, ou um profissional liberal consultor, ou um empresário consultor, você vai chegar no seu cliente para apresentar para ele coisas que ele ainda não sabe. E tá aí, pá, a grande sacada. Você chega lá para mostrar para o seu cliente coisas que ele ainda não sabe. Logo, a confiança que ele tem em você é gigantesca. E aí, Natan? Então tá, tô compreendendo isso. Deixa eu ser mais claro, tá? Se você for advogado, qual que é a sua profissão? Você fala assim, um advogado ele já presta consultoria, não presta? Não! O advogado ele presta serviço. A consultoria é opcional. Tem um monte de advogado falando que ele presta consultoria empresarial. Não, mentira! Ele presta serviço jurídico. Consultoria é outra coisa. Consultoria é ensinar para a empresa o que fazer sentindo as dores da empresa. É isso que um consultor bom faz. Ele não é sentindo as dores dele. Não é o cara pegar um livrinho, fazer 2, 3 cursos e chegar aí para falar o que você tem que fazer. Não, não é isso. Isso não é uma consultoria. Você não respeita esse tipo de gente. É um cara que teve experiência, tem experiência, conhece as suas dores e chega em você e fala o seguinte, olha, eu sei que as suas dores são essas, essas e essas, e eu vou te acompanhar nesse processo para que a gente mude isso, para que a gente transforme isso. E eu não sei se o senhor sabe, mas existem outras pequenas dorezinhas e outras pequenas soluções que eu não sei se o senhor conhece. E aí, nesse momento, você apresenta para o seu cliente algo que ele não conhece ainda. Então, olha só, se você é um advogado, você entende de processo, você entende de lei, você entende do seu nicho que você escolheu. Agora você precisa entender da dor do seu cliente. Então, por exemplo, o meu advogado, ele, além de ser advogado, ele já teve hotéis.
Então ele sabe o que que é, ele sabe o que que é na pele ter funcionários, ele sabe o que que é na pele comprar matéria-prima, ele sabe o que que é na pele entregar serviço, ele já teve restaurante, ele sabe o que que é na pele fazer compra, controle de estoque, margem, lucratividade, ele já sabe o que que é na pele ter funcionário fazendo hora extra, ele sabe isso na pele, ele entende um pouco das minhas dores. Beleza? Você entendeu que diferença? Natan, então quer dizer que para eu ser um bom advogado eu preciso ter um restaurante, eu preciso ter uma empresa? Cara, você não precisa ter uma empresa, mas você precisa então entrar dentro do seu cliente, sem criticar, sem ficar falando o que ele tem que, o que ele não tem que fazer, e sentir a dor dele lá de dentro. Pô, Natan, mas isso aqui vai me dar muito trabalho, eu não estudei para isso. É esse que é o problema, você não estudou para isso. Esse que é o problema. Você não estudou nem para entender a dor do seu cliente, nem para vender. Esse que é o problema. Tá? Nos profissionais liberais é isso que acontece. A mesma coisa nos vendedores. O cara não estudou nem para ser vendedor e nem para entender o cliente. Vê se eu estou mentindo. Se você está me assistindo aqui agora, vê se eu estou mentindo. Você estudou para compreender o seu cliente? Não. Então, quando você tem um cliente e você entra dentro da estrutura dele para compreender a dor dele, você vai gastar mais tempo, mais energia, mas com o tempo você vai aprender aquilo. Logo, você vai fazendo uma vez, duas vezes, três vezes, daqui a pouco você aprende aquilo. E aprendendo aquilo, você cria uma capacidade de convencimento muito maior, de muito mais qualidade. E você consegue resolver problemas de verdade dentro do seu cliente. Se você é um cara que vende produto, tá? Eu vendo produto. Eu entro dentro do meu cliente e eu entendo a necessidade dele. Por exemplo, de produto, de massa para pastel, de massa para pizza, de rondelli, os meus clientes têm de um monte de gente oferecendo. Eles não estão mais interessados em produto. Produto tem demais no mercado. Tem muita indústria, tem muita gente produzindo. Agora, são poucas pessoas capazes de entrar dentro do meu cliente e compreender as necessidades subjetivas dele, para compreender as nuances que acontecem dentro da operação dele. E eu compreendo. E o legal é que tem coisa que nem ele mesmo sabe. Entendeu que interessante? Então vamos lá. Deixa eu trazer essa questão. Quando você faz isso, beleza? Quando você é um cara que entrega um serviço e, além de tudo, você é um consultor. Um produto ou um serviço, você é um consultor. O que você faz? Avalia seu cliente e faz um diagnóstico para ele. Meu amigo, se você avaliar o seu cliente e fizer um diagnóstico legal para ele, de modo que você realmente tenha conseguido sentir a dor dele para conseguir conectar com ele, você ganha uma parada chamada autoridade. Pá! Se você ganhar autoridade no seu assunto, a sua venda já está feita. Agora é só detalhe. Natan, mas eu ganho só autoridade? Não. Eu também ganho reciprocidade. Por quê? Porque eu fiz um trabalho primeiro, sem cobrar nada, entreguei para ele e falei, ó, toma, isso aqui é seu. Isso é assim que está a sua vida, assim que está seu negócio, assim que está a sua empresa, assim que está a sua profissão. Entendeu? Você fala, assim que está. Você já entregou para ele alguma coisa. De certa maneira, no pensamento rápido, no inconsciente, ele tem uma pequena dívida com você. Quer saber qual outro gatilho mental você atinge? Você atinge o gatilho mental da surpresa, porque ele não espera que você faça isso. Eu sei que ele não espera. E quando você faz, o seu cliente fica surpreso com você. Então você surpreendeu as expectativas dele, você foi além das expectativas dele. Beleza? Você quer saber o que mais? O que mais que você ativa? Você ativa o gatilho mental da coerência. Coerência não, desculpa. Do compromisso. O que significa? Ele fala assim, caraca, esse cara dedicou o tempo dele, o estudo dele, a atenção dele para cuidar de mim. Olha só. Isso é questão de compromisso. Quem faz isso se não tiver compromisso? Beleza? Quer saber mais qual outro gatilho você atinge? Você ativa o gatilho mental do porquê. O que tem a ver o gatilho mental do porquê? Você explica para ele o porquê que a sua solução é boa, com dados, com autoridade, com tudo aquilo que eu falei. E por último, tá? Tem mais, mas você também você pode ativar o gatilho mental da relação dor e prazer. Dor e prazer, eu falei para vocês a questão do médico aqui agora, né? 30 dias de vida, o cara vai para academia na hora. Se o médico não fala pro cara que ele vai morrer, ele não vai para academia. Quando você faz um diagnóstico do seu cliente, você fala para ele, fala assim, ó, é aqui que você está perdendo dinheiro todos os dias. E com o meu trabalho, eu resolvo o seu problema. Entendeu que interessante? Ou então, olha só, você vende um produto de limpeza. Você chega lá no seu cliente e fala assim, meu amigo, olha, eu verifiquei nas suas prateleiras aqui
e a sua exposição está assim, assim, assado. Se nós fizermos alguma mudança, colocando o meu produto, que tem uma forma de trabalho e de venda diferente, uma exposição impecável, seu resultado vai fazer assim. Mas do jeito que está, você está perdendo dinheiro todos os dias e perdendo margem todos os dias. Você faz um diagnóstico do cara, pô. E aí ele sente a dor e sente o prazer. Então o que acontece? Para vendas B2B, faça isso. Aí eu falo, por exemplo, para loja física, tá? Vamos supor que você tem uma loja de roupas e a sua cliente vai até você. Natan, como é que eu vou fazer um diagnóstico disso? Cara, existe N maneiras, N maneiras. Mas, por exemplo, a cliente foi lá e ela buscou um tipo de roupa, tá certo? Então, assim, o que você pode fazer para prestar uma consultoria para ela? Presta uma consultoria de moda. Treina as suas vendedoras a entender o que é moda, o que é estilo. Natan, mas isso é muito subjetivo. Não é subjetivo nada, cara. Se você entender o estilo daquela pessoa... Então, por exemplo, o que você pode ter? Olha, eu tenho um folder, suponha, tá? Eu tenho um folder com os estilos. Aí você chega na sua cliente e fala assim, não, só para eu entender melhor e te trazer aquilo que eu acho que você vai gostar, qual que é o seu estilo? Qual desses estilos você mais se assemelha? Aí você tem lá uma pessoa com uma roupa social, você tem uma mulher com vestido, você tem uma mulher com calça jeans, você tem uma mulher mais, vamos supor aí, estilo patricinha, tem uma mulher estilo roqueira. Eu tô chutando, tá? Eu não sou desse ramo, mas mesmo assim, olha o tanto de ideias que você tem para captar do seu cliente a informação que você precisa para entregar para ele uma consultoria. Consultoria de moda, você pode, por exemplo, ter um, sei lá, algum programa lá que você faz uma consultoria de peso para a pessoa. Ah, você tem um equipamento de biopedância. Entende? Então a pessoa vai lá, ela veste a roupa e fala para ela assim, olha só, a gente aqui costuma presentear as nossas clientes com uma biopedância que traz um relatório, o índice corporal e tal. A senhora tem interesse em fazer? E entrega para ela. De certa maneira, é uma forma de você melhorar a saúde no mundo. Porque a pessoa vai ver que ela está acima do peso ou abaixo e vai trabalhar com a sua saúde. Isso são maneiras de pensar, entendeu? E a gente tem quinta e última, essas não são as únicas, mas é a quinta e última que eu listei nesse vídeo, tá? Objeção muito ouvida, tá? É o quê? Vou deixar para outro momento. Vou deixar para outro momento. Como é que você faz para contornar essa objeção? Primeira pergunta, tá? De 0 a 5, quanto que essa solução te atende? Por que isso, pessoal? Essa pergunta a gente já fez em outra objeção. Olha só, quando você pergunta, a pessoa fala assim, eu vou deixar para outro momento. Mas quando você pergunta se a solução atende ela e ela responde 5, a gente tem que entender o que está travando ela. Será que ela não está confiando na solução? Porque ela falou assim, ah, tudo bem, aqui está muito bonito, mas eu não estou confiando, então eu vou deixar para outro momento, vou pesquisar mais. Só que ela te trouxe a objeção de, vou deixar para outro momento, entendeu? Você pode, por exemplo, trazer, quando ela te responder a nota, você fala para ela assim, o que essa solução precisa ter para que a nota fosse 7? Se ela deu uma nota 5. Se ela deu uma nota 3, o que a solução precisa ter para ela ser nota 5? Faça pergunta para você colher informações do seu cliente. Tá? E por último, né, qual o principal motivo para a senhorita deixar para decidir em outro momento? Pergunta para ela. Ou então você pode ser até um pouquinho mais duro. Fala para ela assim, ô senhorita Ana, qual que é o só para eu entender um pouquinho o que se passa na sua cabeça, para que eu consiga te oferecer algo ainda melhor, qual que é o principal motivo para a senhora decidir procrastinar essa decisão? Isso aí vai ser doído. Porque a pessoa não vai querer assumir que está procrastinando. Ela vai falar assim, não estou procrastinando, é porque agora eu acho que não é a hora certa. Entendeu? Isso é legal. Você vai colher muitas informações muito interessantes. Entende? Então, pessoal, isso aqui foram 5 objeções muito ouvidas. Espero que você aproveite e aplique no seu negócio. Não esquece de melhorar o mercado de venda no mundo. Como é que você faz para melhorar o mercado de vendas no mundo? Faz um comentário aqui embaixo falando do que você achou dessa aula e me fala uma dúvida, porque outras pessoas que vão assistir esse vídeo vão aprender com aquilo que você escreveu e você vai estar melhorando o mercado de vendas no mundo. Beleza? Muito obrigado, até o próximo vídeo.